Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Deus, não pode. No lado judeu, o cristão e o árabe podem rezar. No lado do árabe, só o muçulmano pode rezar. Olha, mais do que isso. Interessante isso aí. Tem um pregador que ele faz uns vídeos aí gritando muito. Muito mesmo, na Avenida Paulista. Não, ele grita muito. E aqui, acho que vocês sabem quem é, né? Assim, já tem até uns vídeos do pessoal aí pra cima. Não vou falar. Não. E falei, bom, beleza. Gente, esse homem foi fazer isso no Kotel. E falando inglês. No inglês bem torto, né? Jewish people must Jesus Messias. E o pessoal, você vê o vídeo dele. É um testemunho isso. Você vê o vídeo dele, as pessoas olhando assim para ele, no máximo e afasta, e a grande maioria nem olha. E isso é muito importante as pessoas saberem. Realmente existe toda essa permissão das pessoas, a pessoa é cristã, a pessoa é muçulmana. Às vezes acontece um evento, como aconteceu há pouco tempo, e ficou super falado nas redes sociais. Alguns judeus cuspiram em cristãos que estavam passando. Mas isso é exceção. Isso é completamente exceção. Tanto é exceção que eu mesmo critiquei que isso não representava o judaísmo. Exatamente. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam pegando a exceção por regra e a regra por exceção. É assim que funciona a internet. Exatamente. Mas você ia falar de uma lei aí que não... Lei, isso é muito interessante, muito polêmico. Existe, assim, o templo, ele tinha várias partes onde as pessoas... De acordo com digamos assim, a posição dele no povo, ele poderia entrar. Então, o povo judeu, ele tem essas diferentes denominações. Não são castas, absolutamente. Todo mundo se casa com todo mundo e etc. A gente tem o Cohen. Cohen significa sacerdote. O primeiro sacerdote foi Arão, ou em hebraico, Aharon. Aliás, esse negócio de traduzir nome é terrível, né? Um dia eu vou fazer um livro sobre o sentido de todos os nomes e o sentido filosófico dos nomes em hebraico. Muito bem. Mas você tem Aharon, irmão de Moshe. Entendeu? Não, Moshe, entendi. entendeu? Opa, boa. Arão, irmão de Moisés. Ele é considerado o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Todos os descendentes dele são Cohen. Então, por exemplo, hoje, você vai o fulano de tal, sobrenome Cohen, quer dizer que ele é descendente de Arão. Agora, depois você tem um outro grupo que é o Levi. Já ouviu alguém com sobrenome Levi? Por exemplo, aquela calça jeans Levis, é derivado de Levi. Levi significa, é uma das 12 tribos, Reuven, Shimon e Levi, a terceira tribo de Israel. E essa tribo tinha a função de cuidar do templo. Então eles cuidavam da limpeza do templo, tocavam as músicas, eram os músicos, enquanto o Cohen, o sacerdote, ele fazia os sacrifícios e as oferendas. Fora esse grupo... uma coisa importante também. Cohen é da tribo de Levi. Pronto. Tá. Ou seja, porque o irmão de Moisés era da tribo de Levi. É Levi, mas nem todo Levi é Cohen. Exato. Todo o resto é Israel. Todo mundo é Israel, na verdade, mas dentro dessa divisão a gente chama aquele ali é Cohen, Levi, e o povão é Israel. Então, por exemplo, a tribo de Judá, que é a tribo a qual eu pertenço, que é a tribo do rei, o rei Davi. Essa tribo não era nem sacerdote nem Levi. Como é que tu sabe que tu é dessa tribo aí? A tradição. É? Da mesma forma que eu sei que eu sou judeu. Tá. Já minha esposa, pela parte materna, que acaba não definindo, mas ela é Cohen. E a gente sabe isso por tradição. Entendeu? Então, muito bem. O que acontece? Na época do templo, a única pessoa que podia entrar no lugar mais privado do templo, que era chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, as tábuas da lei, etc., era o Cohen Agadol, o sumo sacerdote. E ele só podia entrar ali uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, na festa da expiação.
Então ninguém mais podia entrar ali. Agora, cada setor ele era dividido. Então tem uma parte que só Cohen pode entrar, o sumo sacerdote. Aquela outra parte, qualquer Cohen pode entrar. Tá. Aquela outra parte, qualquer Levi pode entrar. E os israelitas só até aqui podem entrar. Muito bem. Tá. Então, e tem uma outra coisa também. Só podia se entrar nessas partes, e principalmente nas partes mais internas do templo, consideradas mais sagradas, se a pessoa estivesse ritualmente pura. Então ela não podia ter tocado num morto, não podia ter ido no enterro, e etc, etc. Então tinham várias regras rígidas. Acontece que hoje existe uma dúvida a respeito de aonde era o Santo dos Santos. Portanto, muitos rabinos falam assim, é proibido qualquer judeu subir ali na esplanada da mesquita. Por quê? Porque qualquer lugar ali talvez era o Santo dos Santos. Tá. E quem que podia entrar? Só o sumo sacerdote, certo? Então eles falam é proibido subir ali. Existem outros, vários outros, que estão dizendo não, isso não é verdade. Veja só aquela questão das linhas. Veja o que falou Maimônides. Veja o que falou fulano, ciclano. Se a gente fizer o banho ritual de purificação, etc e tal, a gente pode ir até aqui. E essa discussão ela também está baseada com a questão do retorno a Israel. Porque retorno a Israel significa o quê? Retornar para Haifa, que é uma cidade, retornar para Tel Aviv, tudo isso é importante. Mas Sião, como está nos Salmos, Sion, está mais relacionado com Jerusalém. E o lugar central de Jerusalém é o Monte do Templo. É o lugar mais sagrado para o judaísmo. E aí vários têm dito o seguinte, espera um pouco, se a gente não está indo no lugar mais sagrado da nossa terra, o lugar mais sagrado para a nossa religião, se a gente não pode orar ali, então que tipo de retorno foi esse? Então a gente precisa ir ali. E aí existe uma discussão, hoje forte, entre diferentes visões rabínicas, sobre se é certo ou não é certo. Então, por exemplo, outros dizem, é errado ir ali, porque se você vai ali, os muçulmanos vão ficar bravos, e aí vai começar uma grande intifada. E os outros dizem não, ao contrário, se a gente vai para trás e a gente cede à intolerância religiosa, porque ninguém está entrando ali para falar para o muçulmano, você não pode rezar, ao contrário, eles reúnem ali, eu não sei nem que número, mas é gigantesco. Só a Al-Aqsa são 5.000 pessoas depois que fizeram essa mudança lá embaixo. Eles têm a liberdade total. Agora, a gente se coloca assim em perigo quando a gente cede à intolerância do outro, que pela religião dele não tem nenhum erro o judeu rezar. Absolutamente não. Ao contrário, pela religião dele o judeu tem que rezar para o eterno. Então, ao contrário, se a gente cede o lugar e a gente não ocupa, a gente não mostra a nossa autonomia aqui, então isso sim é perigoso. Agora, é interessante... Não é como está funcionando hoje. Hoje os caras não podem ir lá rezar. Porém, de uns anos para cá, está havendo cada vez mais grupos que eles têm que ir acompanhados do exército. Eu já vi isso. E o exército não vai para atacar os outros, ao contrário, vai para limitar o exército israelense, limita esses próprios judeus, para que eles não façam rezas, para que eles não hasteiem bandeiras, e etc. E muitos deles estão falando, isso é intolerância religiosa contra nós, dentro da nossa terra. É um assunto que hoje ele tem uma certa relevância. Eu acho que é uma coisa importante para o pessoal de casa entender. Você perguntou num determinado momento e eu acho que a gente acabou não respondendo essa pergunta. Tanto do lado islâmico quanto do lado judaico, como é que funcionam essas linhas? Que, como ele bem colocou, não são castas, mas são linhas. O cristianismo, ele teve várias divisões aqui que seguiram um viés histórico diferente das divisões nessas religiões que nós citamos. Porque aqui você tem a Igreja Católica, antes dela você tinha cátaros, albingenses, valdenses que romperam com a Igreja, e a partir de 1517, com Martinho Lutero, você teve a Reforma Protestante, e depois outras ramificações. Aí o Calvino fez o calvinismo, John Wesley fez a Igreja Metodista, o Henrique VIII fez a Igreja Anglicana. Então houve essas rupturas. Em 1052, se eu não me engano, teve a Igreja Ortodoxa. Então hoje eu falo o seguinte, eu sou cristão adventista.
mas tem o outro que é cristão batista, o outro é cristão presbiteriano. São igrejas com CNPJ diferente, pastor diferente, tudo muito diferente. Até a visão de mundo mesmo. Muito diferente. Não houve essas rupturas históricas. Vou começar primeiro do judaísmo, depois eu falo no islamismo. Lá foi um pouco diferente. Você tem as linhas, principalmente rabínicas. Como um rabino interpreta e aquela escola vai e interpreta, na época do Talmud. Tanto é que o Talmud é uma multiplicidade. Agora eu que te peço para me corrigir se eu te falando errado aqui. O Talmud ele foi compilado depois ali da Tanakh, né? Ele é uma tradição oral, mas a compilação dele começa no final do primeiro século, vai até 250. Você tem um Talmud de Jerusalém, o outro babilônico, e lá você tem muito assim, o rabino fulano diz isso, aí o rabino Beltrano responde, e às vezes há ideias contraditórias. Por exemplo, um rabino dizendo que o pai que ensina a Torá para sua filha está colocando no caminho da prostituição. O outro dizendo, não, é obrigação do pai ensinar a Torá para a filha porque ela que vai ensinar para os netos, e assim por diante. Você tem uma opinião, no Talmud também, desculpa, eu já te devolvo a palavra, que um não-judeu não pode estudar a Torá. Isso está difundido hoje na internet. Eu tive que levantar outra opinião e falar, pois é, mas tem uma outra opinião na mesma frase que diz... que ao contrário, que até um idólatra que estuda a Torá, o idólatra, ele é considerado mais importante do que o sumo sacerdote. Então, isso é muito importante, o que o Rodrigo está trazendo. O Talmud, eles são várias discussões e várias opiniões. Aí muita gente fala assim, mas está escrito tal coisa no Talmud. Eu falo, está escrito, eu acho isso um absurdo. Mas como está escrito lá? Ei, isso é uma opinião. E tem uma outra do lado que é o contrário. Tem até uma piadinha que eles contam, que uma vez um judeu, e ele não vai ficar ofendido não, porque é os próprios judeus que contam essas piadinhas aqui. Não, mas isso aí que só o judeu... Vou contar. O judeu contando é normal, o outro cantando é antissemitismo, né? Mas diz que um judeu ele caiu numa ilha, e ele ficou nessa ilha mais de 2 meses solitário lá, e vivendo só com água de coco e peixe que ele pescava ali, era só peixe kasher, ele não pescava outro tipo de peixe, ele não comia outras coisas e tudo e tal. E depois o barco salva-vidas achou o judeu sozinho lá na ilha e ficaram admirados daquele camarada ali, né? E perceberam que ele estava ali firme na religião dele, no Shabat ele não pescava, não fazia nada e tudo. E ele construiu 2 casinhas. E eles perguntaram, o que é isso aqui que você construiu? Ele falou assim, são 2 sinagogas. Porque, como judeu, todo Shabat eu tenho que ir para a sinagoga. Então, nossa, que fé bonita. O sujeito ali sozinho manteve o judaísmo dele. Mas por que construir 2 sinagogas? Ele falou, para ter certeza de qual que eu não entro. Então, quer dizer, tem essas piadas aí que o pessoal fala. Então, houve essa multiplicidade. Só que são todos judeus. Aliás, até uma coisa que a gente ouviu há pouco agora de um judeu. Ele falou o seguinte, olha, se tem uma coisa, eu mesmo era um judeu, alguém falou que a gente encontrou agora, eu era um judeu que eu não ligava muito até essas questões sionistas e tudo mais, mas quando teve isso agora, rapaz, eu não vou para lá defender Israel porque eu vou morrer no primeiro dia, mas se eu pudesse e não fossem minhas filhas, eu iria. Juntou. Então o judeu, ao mesmo tempo que tem essas diferenças, é um povo muito unido.